Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para os spoilers do capítulo 1175. E meus amigos, que spoilers são esses, né? Teorias cravadas, teorias concretizadas aqui no canal. E a gente já começa com o título do capítulo, com o título de Nidhogg, né? Que é ali a grande besta que fica na árvore de Yggdrasil. Quem estava apostando que seria realmente... Porque Nidhogg pode ser tanto ali um dragão, quanto também uma serpente. Ele pode ser colocado nessas características e pelo que aparenta, o Oda decidiu seguir para o lado da lenda envolvendo ao dragão. Calma, meus amigos, calma que tem muita coisa pra gente discutir sobre esses spoilers ainda, principalmente depois da vinheta. Vamos lá, logo de cara, no início do capítulo, Sanji usa o Double Jump para queimar os espinhos de Sommers que estavam envolvendo a Robin. Eu acho que muita gente vai ficar um pouco decepcionada com isso, né? Porque o Sanji, mais uma vez, salvando ali, tanto o Sanji quanto também o Zoro, salvando os Mugiwaras, e tá na hora da Robin conseguir desenvolver um pouco mais sobre o Haki, né? Tudo bem que as habilidades da Robin, ela é um pouco mais quebrada, se a gente for observar, principalmente através do Haki do armamento. Quebrar poderes de Akuma no Mi não está ligado diretamente ao Haki do Conquistador. Qualquer Haki consegue fazer isso, né? O Haki do armamento, o Lau faz isso utilizando as habilidades dele contra o Doki Ki. Ele consegue meio que desvirtuar os poderes do Doki Ki para que eles pudessem voltar as suas formas normais. Mas de fato aqui nós temos o Sanji indo diretamente para uma inversão que a gente tinha apontado. Eu tinha falado que o capítulo 175 ele seria uma referência clara ao capítulo 1175 sobre a libertação da Robin. Ou seria a libertação da Robin ou seria a libertação dos gigantes. Eu tava até pensando, pô, acho que a libertação dos gigantes ainda não vai acontecer, porque a batalha contra Imu/Gunko ainda tá prestes a começar. Então faz muito sentido o Sanji chegar para libertar a Robin, como a gente havia comentado nas inversões do capítulo 1175, e no capítulo 175 nós observamos lá o Sanji chegando também para libertar os Mugiwaras que estavam presos, ele agindo como Mr. Prince. Mas se uma das asas está agindo, é claro que a outra asa vai agir também. Nós observamos então o Zoro cortando os espinhos ao redor das crianças reféns e o Luffy o elogia. Como esperado de você, Zoro, eu acreditei em você. Olha, eu sinto um cheiro aqui, ó. Um cheiro de favorecimento dos leakers. Sinto o cheiro de agenda aqui dos leakers, tá? Só pra deixar bem claro pra mim, porque o Sanji, eles simplesmente passaram pelo Sanji. Agora, na fala do Luffy para os Zoros, eles deixaram bem claro aqui. Então, pra mim, tem um cheiro de agenda, igual aconteceu na semana, na verdade, no capítulo 1174. Então, fiquem com o pé atrás com essa informação. Mas não com o pé atrás em relação ao Zoro, porque com toda certeza o Zoro merece ali os méritos, mas de fato ali o Sanji também merece, né? O Sanji também merece esse destaque. E aqui a gente começa a ver o Zoro usando mais o poder do Haki do Conquistador, né? Uma habilidade mais precisa, uma habilidade mais concisa ali com os seus poderes. E a gente consegue ver que o Zoro consegue até mesmo cortar os espinhos invisíveis ali do Sommers, né? Que é esse poder, é essa habilidade que dava dando mais dificuldades ali para os gigantes. Porque, como nós sabemos, os poderes do Sommers estão ligados a quanto mais você ama ali aquela pessoa que está refém das habilidades do Sommers, mais ferimentos, mais danos você vai tomar, mais danos você irá levar. E aqui a gente começa a ver um pouco mais dessa ligação do Zoro agindo de forma mais eficaz ali em relação diretamente com os seus poderes, controlando finalmente o seu Haki do Conquistador, ou pelo menos tendo consciência de que pode utilizá-los. Eu espero que sua expectativa para esses spoilers estejam tão grandes quanto as minhas. E que você já tenha deixado seu like, já tenha se inscrito aqui no canal, compartilhado os nossos conteúdos por aí. Nós temos duas metas aqui para esse conteúdo, para esse vídeo. Vamos juntos chegar na nossa marca para atingir
170 mil inscritos. Você que tá acompanhando sempre os vídeos aqui de One Piece no canal, você é bem-vindo para acompanhar todos os conteúdos. Você que também é alguém que está aqui, vira e mexe, ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos aqui pra gente chegar em 170 e 200 mil inscritos até o final do ano. E você também pode nos ajudar, se tornando membro do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypar, comprando através dos nossos links de afiliados. Você pode estar aqui comprando através aqui do nosso Live Pix, né? Ajudando, contribuindo cada vez mais para o canal do Geek Brasil, fortalecendo os nossos conteúdos dessa forma. Vamos então ao que interessa, né? Vamos então ao que interessa dos spoilers. Logo de cara, o Luffy e o Loki salvam as crianças e as levam diretamente para perto do Zaro. Então eles vão usar a região ali da vila da Terra do Sol, a Terra do Sol, Mundo do Sol, né? Eles vão usar ali essa vila como se fosse uma base e vão proteger as crianças e os demais, e também o Zaro, através dos ataques que tanto o Dory, o Brook e os demais gigantes vão tentar causar. E aí, meus amigos, aí a lore começa a se expandir cada vez mais. Eiichiro Oda decide então expandir a lore em camadas. O primeiro ponto que nós temos na sua expansão é que vamos para um flashback e o Zaro começa a revelar para nós o nome da Akuma no Mi do Loki. E nós então temos que a Akuma no Mi do Loki é a fruta Ryuryu no Mi, né? Ou seja, é uma fruta do dragão, uma Zoan mítica Nidhogg. Zaro diz que não importa quem a coma, o usuário se torna o maior dragão do mundo, mas o tamanho desse dragão é proporcional ao tamanho de quem a come. Por isso, seu potencial máximo só pode ser alcançado por um gigante antigo. Então, o Zaro, ele mesmo acaba comentando sobre essa perspectiva, por mais que ele não soubesse dessas habilidades envolvendo ali aos poderes que o Loki iria comer dessa fruta lendária. Ele, vendo o Loki em ação, ele conseguiu presumir através dessa explicação, né, sobre esses poderes de que o Loki poderia alcançar com essa capacidade absurda. E faz todo sentido, você parar pra pensar que ele é um gigante ancestral. Antes disso, né, o Loki, ele é um gigante e ele ainda tem uma linhagem de um gigante ancestral. E a gente pode observar que os gigantes comuns, como o Hirundin, o Goldberg ou até mesmo a Gerd, eles precisam olhar pra cima pra falar com o Loki. Então o Loki é muito maior que esses caras. E aí o que que acontece? Por isso que o Loki fica de um tamanho desproporcional quando ele acaba ativando ali o modo Zoan, né, o modo completo da sua fruta. Então, além do seu tamanho, ele atinge um tamanho extremamente maior, porque quando o Loki ele acaba atacando, o Luffy fala que quer ver as habilidades ali dele, ele acaba atacando um dos MMAs, nós podemos observar que o Loki é um pouquinho menor do que o MMA que foi criado pelo Killian e potencializado por Imu. Só que agora, dessa forma, ele é muito maior do que os MMAs. Tá aí, ó, vocês estão vendo na tela. O Loki é extremamente gigantesco em comparação aos demais MMAs. Isso fica muito evidente, fica muito claro para nós através dessa intenção. E por causa disso, nós conseguimos ver um poder absurdo que o Zaro está apresentando, comentando para nós. Mas, meus amigos, a lore não para por aqui. O Zaro então nos explica que em Elbaf, um certo deus da guerra possuía a Akuma no Mi Nidhogg e empunhava uma arma chamada de Ragnir, tendo enfrentado o deus do sol no passado. Olha só. Olha só, por que que eu estou rindo? Porque isso está diretamente ligado a uma teoria que eu tenho aqui no canal, de que Mu-sama é o primeiro deus do sol. Essa batalha desse gigante, desse deus da guerra, que é Elbaf, a gente tem essa ideia porque muita gente acredita, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 115, quando o Luffy, ele observa o confronto do Dory e do Brook, nós observamos o Luffy falando ali sobre as características do deus, tal, de que eles não deveriam continuar lutando, porque o Dory iria se tornar alguém extremamente prejudicado, machucado ali, de acordo com
com aquele confronto. E aí, o Dory, ele fala o seguinte: este é o julgamento do deus da guerra, Elbaf. Muitas traduções em português traduziram como este é o julgamento do deus da guerra de Elbaf. Mas na verdade a tradução correta é este é o julgamento do deus da guerra Elbaf. Ou seja, Elbaf é o deus da guerra que os gigantes acreditavam. Isso, ou acreditam, isso é aplicado há muito tempo mesmo. Então, nós observamos ali esses dois confrontos, esse confronto que ocorreu. Então nós observamos esse confronto que aconteceu e possivelmente esse deus do sol enfrentando ali esse deus da guerra seja Imu, lá no primeiro mundo, coisa que a gente já comentou aqui no canal há algum tempo, e isso pode fortalecer ainda mais essa visão. Mas vamos nos ater que este é um ponto de vista sobre os leakers, tá? Então vamos esperar o capítulo chegar pra gente conseguir confirmar completamente essa visão. E nós ainda temos ali o Yaro falando sobre que o deus da guerra era acompanhado por seu leal confidente, o esquilo de gelo Ratatouski. E essa é uma conexão que eu não consigo enxergar o deus da guerra como alguém maligno. Eu não consigo enxergar o deus da guerra de Elbaf como alguém... Na verdade, o deus da guerra de Elbaf, mas ao mesmo tempo o deus da guerra Elbaf, eu não consigo enxergar ele maligno por causa ali do Ratatouski, que é ali uma criatura extremamente forte, poderosa, mas ele tem o seu jeito fofinho. Ele tem o seu jeito fofinho. Então eu acredito eu que talvez ele possa ter uma ligação parecida com o Loki. Então o Oda, ele vem expandindo ainda mais a lore. Algo que ele apresentou no capítulo 115, lá atrás, no capítulo 115, ele voltou agora, né, trazendo todo esse contexto, todas essas ideias pra nós na trama de One Piece. E agora a gente tem muito mais camadas pra gente destrinchar e, rapaz, vai bombar muitas coisas envolvendo a Imu-sama ser o primeiro deus do sol. Observamos então o Luffy usando uma nova técnica do Gear 5 neste capítulo contra Somers. Ele se chama Gomu Gomu no Down Thor Rifle, uma versão do Gear 5 do Gomu Gomu no Thor Rifle, usado em Dressrosa. Seu punho gigante atinge o corpo inteiro de Somers, eletrocutando-o brutalmente. Finalmente o Somers tomou a porrada. Ainda não é a porrada que ele merece, né? Ainda não é a porrada que ele merece. Ele merece apanhar muito ainda antes de ser completamente pulverizado ali pelos poderes de Imu. Mas já é um começo, já temos um começo aqui. E a gente tem, né, tanto Sanji, Zoro e Luffy atacando as habilidades do Somers de forma precisa, né? Aqui uma conexão de forma precisa. Nós também observamos o Loki em ação. O Loki derrota a maioria dos monstros MMAs com seus poderes de relâmpago. Eu quero ver a cara do Killigan. Eu quero ver a cara do Killigan vendo os poderes do Loki e ele em completo choque, vendo seus poderes sendo nada perante ali os poderes do Loki. É simplesmente algo absurdo, né? E a gente tinha falado uma coisa aqui interessante. No capítulo 175, o Smoker, ele fala que a união desses dois pode abalar o mundo, pode gerar uma catástrofe para o mundo. E o Smoker, ele estava falando sobre a Robin e o Crocodile. Automaticamente, a Robin, você não pode esquecer que ela é quem? Ela é a Miss All Sunday. Ela é ali a senhorita focada no próprio sol. Então, automaticamente, temos um paralelo de Crocodile com Loki e também de Robin com Luffy. No caso aqui, a fala do Smoker, ela pode se repetir claramente para o Loki e para o Luffy, que a união desses dois vai abalar a estrutura do mundo, vai abalar a estrutura do mundo mesmo, já que Imu-sama é conhecida como o próprio mundo. E é claro que no final nós temos esses olhinhos vermelhos não passando nem Wi-Fi, né? Imu na Terra Santa reage a Loki e diz: eu vejo, Nidhogg, você esteve em Elbaf o tempo todo. Esse aqui é mais um ponto que reforça que Imu-sama é o primeiro deus do sol, é Nika.
Ah, LP, mas como é que pode? Como que Mu-sama pode ser Nika? Como é que Mu pode ter essa característica? Bom, se você não quiser assistir meu vídeo, onde eu falo sobre Mu-sama ser o primeiro deus do sol e como através das características de Mu foi gerado tanto a Gomu Gomu no Mi como também a Yami Yami no Mi, resumindo do resumo, nós observamos que Mu-sama poderia ser um escravo, alguém no primeiro mundo. Se ele se tornou um libertador, isso fez com que ele se tornasse também o rei do segundo mundo, tanto o rei ali, ou um dos reis ali do segundo mundo, que no caso nós temos Nerona e Mu. Mas o que acontece? Quando Mu acaba gerando esse segundo mundo, ou a união dos povos acabou gerando esse mundo, outros povos começaram a ser massacrados. A questão, né? O sonho do oprimido é se tornar ali um opressor. E a pegada é que quando as pessoas começaram a chamar, clamar ali para que um novo libertador surgisse ou que Nika pudesse aparecer, Mu não iria responder às orações desses caras, dessas pessoas. Então o que aconteceu? A fruta de Nika apareceu. O desejo das pessoas por libertação fez com que a fruta de Nika surgisse. É por isso que nós conseguimos ver em Elbaf duas características sobre Nika. Um deus que ele é governante, que vem para destruir. Ao mesmo tempo um deus que vem para libertar, para salvar. Tudo na figura de Nika, porque nós observamos a lenda de Nika com Mu, o deus opressor que vem ali para governar. E através da fruta é onde tudo se confunde. Então é por isso que os crentes ali que acreditam em Nika, eles acreditam sobre essa figura, tanto do governante que vem para julgar, quanto também do governante que vem para salvar. E por Mu saber o nome de Nidhogg, isso fica muito claro que Mu esteve nessa batalha contra Elbaf, contra o deus da guerra que Elbaf acredita. De fato, nós temos aqui grandes pontos, vai ser um capítulo sensacional. Parece que o Oda sempre espera ali fevereiro e março para soltar uma das maiores pedradas de One Piece. O mural de Harley foi também há um ano, né, o 1100, na verdade, 1138, foi mais ou menos ali entre fevereiro e março, e agora o Oda vem e expande ainda mais, ele puxa mais um fio aqui dessa lore, e é algo que tem ficado realmente astronômico e maravilhoso nessa trama.